Oi, gente, tudo bem? Ficou bem blogueirinha, né? Meninas, tudo bom? A gente vai trabalhar na aula de hoje os conceitos da poesia do parnasianismo. O parnasianismo é o último daqueles movimentos aglomerados que nós temos no fim do século XIX. Logo com ele vem o realismo, o naturalismo e um pouquinho do simbolismo, mas ele está dentro daquele espectro pré e pós-abolição, segunda Revolução Industrial, entrada do comércio exterior. O parnasianismo tem um ponto curioso, que é o fato de que ele é um movimento basicamente francês. Então, o que acontece com ele é que ele tem marcas clássicas e marcas de estrutura restrita que são muito comuns à literatura francesa. Quem conhece obras francesas ou lembra de alguma coisa que estudou, Victor Hugo, coisas do gênero, sabe que a literatura francesa tem esse aspecto comum de busca da perfeição. E o parnasianismo, por ser uma metodologia poética, pensa exatamente nisso. O retorno à cultura clássica, mas principalmente culto à forma, a valorização da cultura, a valorização do acadêmico, a valorização da racionalidade. Dane-se os seus sentimentos, dane-se o que você quer fazer, o que você pensa que é bonito. Existe já uma estrutura para dizer o que é bem feito, o que é belo, o que rima. Isso é poesia. E é isso que o parnasianismo faz. O parnasianismo olha para a literatura e diz: nós estamos vivendo um momento de transição, onde as pessoas estão inventando muita coisa, estão criando novas formas. E não é isso que nós buscamos. Nós queremos valorização da forma, nada dessa coisa de verso livre, nada disso aí de rima aberta, de contagem de sílaba fechada. Nós temos uma estrutura e ela deve ser seguida. E também entra o ponto de uma busca sobre a poesia universalista. O que isso quer dizer? Nós vamos escrever sobre as coisas que existem de forma imagética. Nós não vamos escrever sobre o seu sentimento. Dane-se o que você sente. A poesia é a arte única e exclusivamente pela existência da arte. Nós não precisamos do sentimentalismo humano para fazer com que a poesia seja bela. Então, se eu escrever sobre uma nuvem, sobre uma garrafa, sobre uma parede, desde que ela siga uma forma perfeita, uma musicalidade bela e ela funcione de forma correta, ela é uma poesia perfeita. Não parece atraente quando eu digo para vocês que eu vou escrever uma poesia sobre um interruptor. Porém, a ideia não é exatamente ser atraente. É exatamente esse o ponto. Nós somos ligados à poesia pelo lirismo, que é aquela capacidade de ligação emocional. O parnasiano está comprovando a eficiência da forma. Como assim, Sora? Ele está comprovando que se tu conhece a forma certa de fazer poesia, tu torna qualquer coisa interessante. Seja ela o amor ou um copo. Não necessariamente eles estavam certos, tá? Então, essas três palavrinhas que vocês estão vendo aí são o centro do parnasianismo. A literatura é rebuscada, então tem palavras difíceis, tem rimas complexas, tem termos que não são naturais. Ela é racional, ou seja, a gente tenta do máximo possível eliminar a emoção da poesia, não importa o sentimento. E ela é formal. Ela precisa da forma, ela precisa da estrutura, ela precisa da ordem para funcionar, senão ela está desobedecendo a razão de existir da poesia. O poeta mais famoso que a gente tem dentro do parnasianismo brasileiro é o Olavo Bilac. Porém, eu não acredito que ele seja o mais eficiente parnasiano quando a gente pensa nas palavrinhas que a gente acabou de ler. O que eu quero dizer? Ele foi o que ficou mais famoso, ele foi o que as poesias correram mais. Mas ele foi essa pessoa exatamente porque ele não fez o que o parnasiano diz que faria. Ele meio que tá no meio do caminho. Ele tá tentando ir, mas não foi.
porque ele escreve coisas que envolvem sentimento, que envolvem emoções, que envolvem impulsos emocionais, que não é a ideia do parnasianismo. Torna mais interessante de ler, torna mais fluida a leitura, só que a gente acabou de ver que o que importa é a racionalidade. O Olavo Bilac está entre o grupo dos profissionais que ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras. Ele é conhecido até hoje como o grande príncipe dos poetas, porque ele foi um dos que melhores executou a forma da poesia, já que era a ideia parnasiana. Mas a gente vai ver um dos poemas mais famosos dele, e logo depois a gente vai ver poemas de alguns outros autores, e vocês vão perceber que pelas palavrinhas que foram ditas, o Olavo Bilac não foi tão bem assim. Tipo, a poesia dele é legal, a poesia dele é interessante, a poesia dele tá boa de forma, mas não é totalmente racional, não é totalmente eficiente. Ainda existe sentimentalismo ali, e a ideia do parnasianismo não é essa. É claro que a gente tem que pensar que muitas vezes movimentos literários acabam vivendo mais pela experimentação do que pela existência e forma em si. Um exemplo disso é o pré-modernismo. Ele é um momento de experimentação que ainda não tem uma concretude sobre o que vai vir, então ele ainda não é o modernismo. Ele tá ali no meio do caminho. O Olavo Bilac seria esse movimento de tô indo, mas não cheguei lá ainda. Esse é o poema mais famoso dele, que provavelmente muitos de vocês conhecem ele por esse poema. E vocês vão ver que ainda existe um pouco de sentimentalismo lá atrás. Ora, direis, ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto via láctea como um palho aberto, cintila, e, ao vir do sol, saudoso e em pranto, indo às procuras pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Existe um movimento aqui que vocês podem ver de fazer algo irreal a fazer algo pela racionalidade, que é apenas ouvir e falar com estrelas. O assunto são as estrelas, não são, por exemplo, o amor. Porém, ele termina o soneto com o termo é preciso amar para ouvir estrelas. Então, ele está colocando o sentimento no meio. Vocês enxergam dentro do poema um assunto que não é totalmente sentimentalista. Vocês enxergam o rebuscado na Via Láctea, no tresloucado, mas a gente ainda tá vendo lá bem no finalzinho que o sentimento vem vindo para dar um pouco de funcionamento no que tá acontecendo. Porque ele mesmo explica pra gente que quando a pessoa fala com estrela, ela só pode estar louca. Só que quem ama não é louco. A pessoa meio que transcende e consegue até ouvir estrelas. Então, bonitinho, legalzinho, fofinho, um pouco diferente, mas todo mundo lembra, é rebuscado, é racional. Não é totalmente racional o que a gente tá vendo aqui. Vocês vão perceber nos próximos poemas e autores que existe bem mais ceticismo na escrita dos outros do que na do Olavo Bilac. Só que também vai parecer menos interessante do que do Olavo Bilac. Por isso que ele tem mais destaque. O Raimundo Corrêa, na verdade, para mim, é um dos que melhor trabalha a ideia da forma parnasiana. Ele era diplomata, ele acaba escrevendo muitos romances. Ele escreve, na verdade, muita obra prosaica, romântica, só que ele admira a forma. Ele até tenta fazer isso nos romances dele, mas não funciona muito bem. Tu contar uma história e ficar pensando na forma como ela se apresenta, e não no conteúdo. E ele acaba entrando nessa história de escrever poesias parnasianas, porque ele acha que é eficiente. Vamos pensar assim. A forma tem eficiência. Se eu disser pra vocês, escrevam uma poesia,
Em geral, vocês podem escrever qualquer coisa. Uma poesia que seja uma redondilha imensa, ou uma poesia de verso livre, que seja 2, 3 versos. Mas, se eu digo pra vocês que a poesia tem uma forma fixa e perfeita, tipo, todos me escrevam um soneto, é mais simples, todo mundo vai escrever a mesma coisa. Por mais que o assunto não seja o mesmo, por mais que a métrica não seja a mesma, soneto só existe um, 4-4, 3-3, decassílabo. E é exatamente essa ordem que o Raimundo Corrêa valoriza. Ele vê que existe uma estrutura fixa onde ele pode colocar as ideias dele. E para ele, isso é importante. Vocês, claramente, podem pensar, tipo, ah, que chato, eu gosto de ler tudo que é tipo de coisa. Mas cada um com suas loucuras, né? Ele acha interessante, ele acha legal, era algo que ele admirava, e ele vai migrando das escritas da prosa romântica para a poesia parnasiana. Ele escreve o que nós chamamos de poesia do movimento, que é ele resolve narrar acontecimentos. Lembra que eu falei pra vocês que é narrar uma coisa simples pela própria existência? A arte só precisa existir por ser arte, não para explicar alguma coisa? Esse poema que vocês estão vendo deles, que por um acaso é o meu favorito, um dos meus favoritos dele, né? Se chama A Cavalgada. Que é naturalmente ele narrando apenas uma cavalgada. Não, ele não está narrando o quanto ele se sente feliz com o cabelo ao vento, o quanto o movimento do trote deixa ele contente. É literalmente narrar uma cavalgada. A lua banha a solitária estrada. Silêncio, mas além. Confuso e brando. O som longínquo vem se aproximando do galopar da estranha cavalgada. São fidalgos que voltam da caçada. Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. E as trompas a suar vão agitando o remanso da noite embalsamada. E o bosque estala, move-se, estremece. Da cavalgada o estrépito que aumenta. Perde-se após no centro da montanha. E o silêncio outro vez soturno desce. E límpida, sem mácula, alvacenta, a lua a estrada solitária banha. Vamos lá. Vocês percebem que, tipo, ele fala que tem gente trotando, que são os fidalgos. Ele fala como é o bosque. Só que ele não desenvolve nada disso. Exatamente porque o importante não é a sua relação com o sentimento da cavalgada, e sim apenas o ato de cavalgar. Então, tipo, claramente vocês podem olhar pra mim e dizer, ah, mas eu acho mais legal o que o Olavo Bilac fez. Sim, mas isso não é muito mais racional e natural do que a poesia do Olavo Bilac? Aqui tem bem menos sentimento, tem bem menos emoção envolvida, é apenas uma descrição. Eu poderia dizer para vocês transformarem isso no texto descritivo tranquilamente, que seria tipo, estava no bosque e ouvi um barulho de uma cavalgada, eram os fidalgos do rei que estavam passando, terminaram de passar e ficou tudo solitário de novo. Ponto. Mas ele transformou esse fato, acontecimento, em uma poesia. Então percebam que quando eu disse lá no começo, que apesar do Bilac ser o mais famoso do período, ele não é o que melhor executa, você já vê uma grande diferença dele pro Corrêa. E aí a gente tem uma diferença ainda maior quando a gente vai pro Alberto de Oliveira. Para mim, o Alberto de Oliveira é o que melhor executa a ideia do parnasianismo. Não necessariamente que ele seja o melhor poeta entre eles, mas para as ordens e métricas parnasianas, ele é o que melhor faz o que foi proposto. Ele também é um dos que mais faz publicações. Ele vive, não muito, né, mas ele vive o suficiente para realmente publicar muita coisa. E ele publica muita coisa mesmo. Ele se dedica principalmente ao que a gente diz que é o inanimado, as formas naturais das coisas. Então, ele faz poemas sobre coisas, objetos, acontecimentos, como Corrêa. Ele literalmente leva na raiz a racionalidade e a descrição de uma arte que só precisa da própria arte para existir. Esse é um dos poemas dele que se chama Vaso Chinês. E ele literalmente, vocês podem ver que ele não está valorizando a forma do sonetista, mas vocês vão entender que a ideia é literalmente narrar um vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso, viu? Casualmente, uma vez de um perfumado, contador sobre o mármorelusídio. Entre um leque e o começo de um bordado, fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio.
em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez, por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente casa vendo-a. Senti um não sei o que com aquele chin, de olhos cortados à feição de amêndoa. Vocês podem olhar pra mim e dizer, Sora, que chato. Nada a ver. Ninguém levanta de manhã querendo ler um poema sobre um vaso chinês. Tá, ninguém levanta de manhã querendo ver um vaso chinês. Mas vocês conseguem enxergar que rima do começo ao fim, que tem as mesmas ideias, que o vai e vem todo gira em torno apenas de nada mais, nada menos do que um vaso chinês. E ele também tem para dar uma variada, pra vocês não dizerem que ele só fala disso, sobre um vaso grego. Eu não vou ler aqui com vocês para não gastar o tempo, para vocês poderem aproveitar para dar uma estudada para outras coisas, mas só para vocês perceberem o quanto é aquela raiz de que a arte não precisa de mais nada para existir. Basta um vaso, basta um copo, basta uma árvore, basta uma cavalgada, para que a poesia exista. Porque a arte do fazer poético é dar forma ao que está se vendo. Como a forma existe, a métrica existe, se tu obedecer ela, pronto, tu tem uma poesia perfeita. Que é o que ele faz. Ele obedece uma forma e uma rima, logo, seja lá o que ele coloque, seja um vaso chinês ou grego, ele faz funcionar. Eu espero que vocês compreendam que a ideia não é quem é o melhor, né? Quando eu digo que o Bilac, na verdade, não faz com perfeição o que o parnasianismo diz, mesmo que a poesia dele pareça mais interessante, a ideia é vocês ficarem com a compreensão de que o parnasianismo acaba sendo um movimento imperfeito, que leva um tempo para ser aperfeiçoado e que ainda é muito complicado lidar com a poesia sem lirismo. A gente acaba achando ela um pouco desinteressante. Mas aqui a ideia não era atrair a atenção do leitor, sim provar que a arte é uma capacidade de execução, não de sentimentalismo.